Então vamos lá? Quais são os dois setores, assim, completamente proibidos, na minha opinião, na Bolsa de Valores? Aquele setor que você tem que passar o mais longe possível. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui e eu vou dar argumentos lógicos para você entender por que eu fico longe desses setores e para te ajudar nessa tomada de decisão, de entender se você realmente quer fazer parte disso ou não. Esses setores são responsáveis por causar grandes prejuízos, não só aos investidores, como aos empreendedores que tentaram empreender nesse setor. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz, deixa o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura a mãozinha, fica tranquilo, porque você vai curtir o vídeo. Aí quando você curtir, você vai lá e deixa o seu like, fala, pô, agora sim aprendi alguma coisa nova, coisa que eu não sabia, melhorou minha estratégia, deixa o like e considera se inscrever. Antes disso, não precisa, não quero like por pena. Então o que acontece? Em 1949, um homem chamado Benjamin Graham, que nome bom, hein? Dá o nome do meu filho de Benjamin. Eu acho bonito esse nome mesmo. Eu acho bonito também. Então, ele criou um livro chamado O Investidor Inteligente. Lá naquele ano, em 1949, ele já falava sobre alguns setores mais perigosos e etc. O setor de aviação, naquele momento, ele ainda estava no início, né? Ele não era a potência que ele é hoje em dia. Já existiam as companhias de aviação do jeito que a gente conhece, mas elas não estavam no ápice delas. Nessa época, voar de avião, Vandinho, não sei se você sabe, a galera voava comendo frango ali, os negócios, eram espaços longos, assim, tinha lobby dentro do avião, você podia beber drink. Era outro patamar, assim, né? Porque era um produto extremamente caro. Então a entrega era muito cara. Você pode ver ali, a pessoa viajava. O Vandinho tá morrendo ali. A pessoa viajava de um... Morreu mesmo. Tá bem, Vandinho? Tô bem. Então vamos continuar. Então quando você vê essas imagens ali, você vai ver aquelas aeromoças super bem vestidas, aquele negócio absurdo assim, uma comida e etc. Aquilo ali custava muito dinheiro, obviamente. E o Benjamin Graham, no meio daquele oba-oba com o setor de aviação, e que todo mundo falava, é irreversível, o ser humano nunca mais vai deixar de voar. Uma premissa verdadeira, né? A gente nunca mais deixou de voar e acho impossível. A gente hoje fala de o mundo, as fronteiras estão cada vez mais curtas, né? Porque a internet leva uma mensagem daqui para ali. Pois é, mas essa não é a conexão geográfica real, né? Você não pode sair daqui e almoçar na França, se você quiser. Então, a gente ainda está limitado pela geografia e para combater essa limitação, o que a gente conseguiu de melhor até hoje foram os aviões. Ele voa daqui até a Paris em 12 horas, é um período muito curto comparado às grandes navegações e tal. Só que naquele momento que o Benjamin Graham ele observa aquilo, ele começa a analisar o setor de aviação e fala, apesar de ser um setor perene, então um setor que vai durar e que já dura ao longo dos anos, apesar de ser o setor que todo mundo sabe que ele vai ser a grande revolução desse século, né, que ele vai conectar os mundos e que a gente sabe que as empresas vão evoluir, esse setor não vai ser lucrativo. Ele crava em pé de 1949. Muito louco isso. Muito doido, ele é genial. Tanto é, esse foi o cara que foi professor do Warren Buffett, então você imagina, né? O aprendiz dele é um dos homens mais ricos do mundo. Então, aqui você entende quem é o Benjamin Graham, por isso que eu falo tanto dele. Naquele momento ele crava isso em pedra. E o pior é que nos próximos anos as empresas de aviação começam a crescer loucamente, elas começam a ir muito bem, elas começam a apresentar resultados satisfatórios e as pessoas olham pro Benjamin Graham então e falam, é um idiota, errou, né? Errou feio, errou rude. E os anos se passam e aquele setor começa a ser cada vez mais regulado, as empresas começam cada vez mais a tentar enxugar os custos ali, porque elas percebem, né, que o querosene de aviação, ele muda de preço toda hora, o câmbio, ele muda de preço, então você vai fazer uma viagem para um lugar, você vende uma viagem num país, depois o câmbio se altera, aquilo virava um peteco. Todas essas relações, o aluguel de aeroportos é muito caro, o sistema para que aquilo não cause nenhum acidente, o sistema de segurança é muito pesado, a regulação em cima do setor começa a ficar cada vez mais pesada para tentar evitar que novos problemas aconteçam. E não estou falando que isso é errado, mas tudo isso impacta na receita das companhias aéreas. Então elas começam a operar com margens apertadíssimas, algumas começam, enfim, a quebrar. Isso aqui já no início da década de 60, 70, já começam a quebrar várias companhias aéreas, várias mesmo. Começa a quebrar toda hora, quebra. Tem uma categoria no Wikipedia, empresas aéreas extintas do Brasil. A gente tem 58 empresas até agora, só no Brasil. 58 empresas aéreas aí entre a Interbrasil, Jetsul, a Varig, Air Brasil, Air Minas, Air Vias, ATA Brasil, Digex, cara, Flex, Webjet, todas as empresas que quebraram aí, você consegue ver que realmente é um setor extremamente complicado. E quando a gente vai para a Bolsa de Valores, então, a gente encontra hoje em dia várias empresas ainda desse setor, né? A gente tem a Gol, a gente tem a TAM, a gente tem a Azul. Todas essas empresas, muito antes desse vídeo aqui ser publicado, eu tinha soltado um outro falando sobre o setor aéreo, né? Antes da pandemia. Porque aquilo é uma profecia, né? Que se realiza ali. Por quê? Porque essas empresas realmente são extremamente complicadas de se manter. Não é culpa da gestão da empresa, é porque o setor é extremamente complicado. Então, o setor de aviação é um setor que eu fico extremamente longe, que eu
eu não invisto na minha carteira, eu considero um setor proibido. Eu nem abro para olhar balanço, porque às vezes você olha o balanço, por exemplo, de uma que tá indo bem, você olha um azul da vida, no período que ela tá bem ali, você fala, caramba, isso aqui é maravilhoso, né? Começa aquelas margens de lucro interessantes, mas logo depois vem algum problema e etc. E essas empresas acabam entrando em praticamente uma falência ali, no momento exato onde a coisa começa a degringolar. Raul, se o setor de aviação é tão ruim e tão deficitário, como é que a gente ainda tem essas empresas? Tudo bem, quebraram 58, mas ainda tem 4 no Brasil. Até mais, né? Porque tem Passaredo. Uma coisa que eu não entendi é que as empresas estavam sem lucro nenhum e teve até incentivo do governo para... Calma, aí que vem. Então, quando essas empresas entram num ciclo onde ela vai quebrar, elas são empresas fundamentais pra gente sobreviver. Então, assim, não tem como um país não ter uma empresa aérea. O governo vai lá e dá aquele incentivo maroto. Fala, ó, toma aqui, ou tipo, não paga esse imposto, ó, isso aqui precisa acontecer. E essas empresas acabam sendo salvas por isso. Não faz com que o setor seja lucrativo, não faz com que ele seja um setor que vive realmente, ele sobrevive para que a gente possa continuar voando no Brasil. Mas são empresas que eu fico longe em qualquer parte do mundo. Se você investe em aviação, talvez você conheça muito o setor. Eu já vi pessoas, né, que são, foi piloto a vida toda, ou que realmente trabalhou dentro da parte de gestão dessas empresas e que entendem, não para investimento, né, é mais um processo especulativo, que entendem muito bem do que vai acontecer com o preço dessas ações. Tem especialistas nisso, tá? Em especuladores aí, profissionais em entender o que vai acontecer com o preço das ações. Sim, elas têm uns ciclos e quem trabalha ou trabalhou muito tempo dentro desse setor, e aí você pode me confirmar aqui, vocês têm um ciclo que vocês sabem quando a empresa está indo bem ou mal, ou quando ela vai ir bem ou vai mal, né? E essas pessoas, no processo especulativo, aqui vocês são investidores, então não faz sentido, elas conseguem ver ali, porra, tá tanto, essa empresa pode ir até tanto, daí ele entra ali, ela vai até tanto, daí ele sai de novo, daí entra de novo. Então quem trabalha investindo ali no setor de aviação não é realmente um investidor, ele não tem um propósito com aquela empresa, ele não quer permanecer com essa empresa na carteira por muitos anos, né? Ele quer ali ganhar com uma oscilação de curto prazo dentro dessas empresas, seja comprado ou vendido. Não recomendo para investimento de maneira nenhuma. Se você é um especulador profissional, compreende demais o setor de aviação e quiser explicar aqui pra gente como é que funciona isso, eu sei por alto, mas não vou falar daquilo que eu não acredito, né? Eu sei por alto, mas só para matar a curiosidade da galera, se você é um especulador, explica aí pro pessoal como é que funciona o ciclo da aviação, que eu sei que muita gente ganha muito dinheiro com isso. Isso eu sei que é fato, tá? Mesmo especuladores profissionais mesmo, cara grande, de fundo, tal, os caras tradam essas empresas o tempo todo. Isso aqui acontece, é um setor que eu jamais investiria. Para mim, Graham tá certo desde essa época. Nunca investiria nisso aqui, acho um setor extremamente complicado e não significa que não seja um setor de extrema necessidade, não significa que eu não deseje que essas empresas vão cada vez melhor. É um setor que emprega muita gente, setor que facilita a vida de todos nós, que eu admiro muito. Quando eu falo que eu não invisto, eu não acredito que possa ser lucrativo aos acionistas, não que não seja fundamental para a vida humana. Só deixando bem claro, porque hoje em dia tudo que fala o povo fala, meu Deus, mas você quer que a aviação acabe? Não, eu não quero fazer parte dela. Então é isso. O segundo setor aqui, e que está muito relacionado a esse primeiro, é o setor de turismo. Raul do céu, nem aviação nem turismo, aí me fudeu. O que tem o setor de turismo? Tem setores que eles são extremamente sazonais, né? As commodities já são, elas são cíclicas, mas o turismo ele tem um ciclo anual. Então tal mês é bom, tal mês é ruim, tal mês é bom, tal mês é ruim, tal mês é magnífico e aqui a gente vai montando toda uma estrutura. O setor de turismo, normalmente as empresas vinculadas a turismo, elas além de não controlarem absolutamente nada da operação delas, como assim não controla nada? Ela não consegue saber nem se o cliente chega para executar o serviço, que depende da aviação. Ela não controla nada disso, se mexe no setor de aviação, ela é muito mais impactada, muito mais fortemente impactada, né, do que o setor de aviação em si. Então, hotelaria, setor que eu acho complicadíssimo. Hotelaria, a galera investe muito em fundo de hotel, acho extremamente complicado. Hotelaria, empresa de milhagem, empresa de benefício de viagem, cara, as margens são cabulosas quando ainda tá funcionando. Sério, você olha, é margens lindas, é praticamente o filezinho de toda a estrutura do turismo ali, né, essas empresas de milhagens. Só que essas empresas de benefício, de milhagem, de turismo, etc. Cara, não tem uma empresa dessa que você olha o balanço e ele é minimamente coerente, gente. Você olha os balanços da empresa ali, não é minimamente coerente. Um ano com o outro, você não sabe se está crescendo, você não sabe se está caindo. Parece um gráfico de batimento de coração. Então, assim, eu olho pra isso, eu não acho previsível, eu não acho assertivo, eu não consigo entender como é que alguém olha pra aquilo e fala, putz, isso aqui é um excelente investimento. Eu realmente não consigo entender. É feito com base em inúmeros contratos. Então, é uma empresa praticamente de intermediação. As empresas de turismo, no geral, elas fazem contratos com diversas empresas, mesmo quando faz um contrato com o hotel aqui, faz um contrato com a empresa ali de aviação, faz um contrato isso aqui. Ela não controla isso, ganha nesse serviço de intermediação, acha a barreira de entrada baixíssima. Hoje em dia, um cara no quintal da casa dele abre uma empresa de operação de turismo, então acha extremamente complicado. E quando eu falo no quintal, eu tô falando que o cara às vezes consegue entregar um serviço melhor do que uma empresa grande dessa. Então assim, você pega ali uma CVC, ela entrega um serviço qualificado para um público específico que tem preguiça ali de escolher passagem aérea, que não sabe tanto comprar com a internet também, lucra muito na ignorância também. Hoje o cara vai lá, ele monta ali um pacote para ele muito
muito melhor do que ele comprava numa empresa dessa uns anos atrás. Então o cara vai aqui, ele vai, pô, vou pegar uma passagem baratinha, vejo no Google aqui, aí eu vou comprar o X passeio, compro aquilo. Ele vai pesquisando o próprio roteiro e monta. Aí você fala, Raul, mas tem gente que não gosta de fazer isso. Pois é, mas aí o cara tem uma agência da cidade dele, ele vai lá, troca uma ideia com o cara pessoalmente, fala os interesses dele, não, eu vou viajar com minha mulher, tarará. O cara apresenta uma proposta pra ele fudidaça, totalmente personalizado e por um preço mais baixo. Acho extremamente complicado essas empresas de benefícios de turismo, que vendem um pacote de turismo de alguma maneira, são empresas que eu evito. E agora entraram, né, empresas de benefício que também não estão relacionadas ao turismo necessariamente, mas entraram empresas agora de benefício, é cashback, cash sei lá o quê. Cara, eu acho tudo isso empresas extremamente arriscadas, porque é uma barreira de entrada que não existe pros bancos. Eles podem simplesmente habilitar um botão ali e falar, agora a gente tem esses benefícios e devolve isso pra você. E ele é o próprio banco, né? Ele tem um custo baixíssimo pra fazer isso, o cara tem que ter um contrato com o banco pra poder fazer a mesma coisa, vai operar contra Itaú, contra Bradesco, etc. Não vejo isso com bons olhos. Pra mim, esses dois setores são completamente proibidos. Eu não invisto, não olho, não comento, não falo disso. Tô falando aqui nesse vídeo, não sei nem porquê. Era isso que eu queria trazer pra vocês. E eu quero saber o seguinte, você concorda comigo ou discorda? Que eu gosto aqui da gente debater. Fala pra mim por que você concorda ou discorda. E se tem algum setor que você não investe nem que te pague. Tem gente que não investe nem que pague em varejo, qualquer tipo de varejo. Eu já gosto de alguns tipos de varejo. Não gosto de varejo de eletrodomésticos, né? Eletroeletrônicos. Mas eu gosto de varejo de joia, eu gosto de varejo de outros setores. De tênis, eu não invisto. Aí isso aí eu nunca investi também, não gosto, mas aí é uma coisa que eu até abriria uma exceção dependendo do caso, tá? Eu até consigo repensar isso no futuro. Esses dois setores aqui pra mim são proibidos. Você tem algum setor na sua que você fala assim, velho, nem que o pau tore, eu não vou? Então comenta aí pra mim. E lembrando do seguinte, ativar o sininho aqui, ó. Tem um sino aqui que é muito importante. E no dia 21 agora, 21, cara. Dia 21 agora começa a próxima turma da UVP. E se você não fez a sua matrícula ainda dá tempo, clique em quero fazer o meu teste. Vem aqui, ó, preenche o questionário. Não sei se você consegue entrar nessa turma, qualquer coisa a gente encaixa na próxima. Se você já fizer muito em cima, não se preocupa, você já passou da data. A gente vai te ajudar a montar uma estratégia de investimento pra você. Você vai aprender a investir comigo, cara, comigo, eu mesmo. Vou trocar uma ideia com você, a gente vai se falar lá. Vai ser animal se você quiser aprender a investir comigo, então, auvp.com.br. E lembrando, se você não aprender a investir depois de 60 dias, montar uma carteira prática, objetiva, que vai te levar a viver de renda, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Como é que você sabe que isso é verdade? Mano, será que tem reclamação? Não tem nada, eu nem fiz a pegadinha. 5 mil visualizações, porque vocês não acreditam que não tem, né? Pois é, continua sem nenhuma reclamação. Por quê? Porque a gente cumpre o que a gente promete, o único do mercado até agora que devolve 100% do dinheiro de volta em caso de insatisfação. Beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Esse foi bem curtinho, só pra gente dar aquela